Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica, Lizardi aqui. Nesta hora eu estou trazendo um tema pela primeira vez. Estaremos abordando de uma forma sistemática, que não ficará só nesse vídeo, porque são muitas coisas e ficaria um vídeo muito longo, porque se trata de um tema um pouco complexo e polêmico. E não deveria ser polêmico porque é um tema bíblico, né? Mas por que ele é polêmico? Simplesmente porque ele não é ensinado nas igrejas. Por que ele não é ensinado nas igrejas? Porque, há poucos séculos atrás a igreja ela recebeu, abraçou essas ideias da universidade, né? Através dos filósofos, de todo aquele conceito de cosmologia evolucionista, né, que tem todo um pacote que nele está: o homem veio do macaco, né, a Terra veio de uma grande explosão há bilhões de anos atrás, e todas essas falácias, né? E então, quando vemos esse assunto nos dias de hoje, em pleno século XXI, causa realmente um impacto, porque dá a entender que as pessoas que falam esse assunto são pessoas que não estudaram, ou pessoas retrógradas, né? Pessoas que não foram à escola, essas coisas, mas não tem nada a ver, meus irmãos. Não tem nada a ver. Quem já conhece esse tema, esse assunto, vai me compreender tranquilamente. E você, meu irmão, principalmente para você que está aqui no canal, e você que está chegando agora, que estará vendo esse estudo pela primeira vez, eu peço humildemente a sua paciência, porque eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final desse estudo, será 2 ou 3 vídeos, talvez, eu tenho certeza que você vai aprender e vai ficar maravilhado, pois se trata das coisas de Deus, se trata dos fundamentos, né, da criação e da palavra de Deus mesmo em si. Porque sabemos que tudo que vai se fazer na vida, existe uma base, existe um princípio. Existe, por exemplo, quando o engenheiro com seus trabalhadores vai fazer uma casa, né, um imóvel, se começa pela planta ali, os alicerces, né? E começando certo, a tendência é subir certo. E havendo um interesse dos proprietários de fazer qualquer mudança futuramente, ele vai ter o conhecimento das suas bases para poder, com a planta, ter um melhor entendimento, e os próprios trabalhadores, né, saber o que fazer, de puxar, de subir, de mudar qualquer coisa. Então, quando temos um histórico bíblico ao qual o começo é distorcido, a tendência é que na frente vai ter lacunas, vai ter dificuldades de entendimento para qualquer um, por mais inteligente que seja, por mais que ele ore e busque a Deus, vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades porque os fundamentos de grande importância, isso em qualquer tema, né? De grande importância para termos o melhor conhecimento e eficaz, né, da conclusão final do que se estuda. Então, esse tema me chamou bastante atenção, porque tem ganhado muita força nas mídias, né, nos jornais. A questão da Terra plana tem chegado para mim, final para início desse ano, 2020. E como na grande maioria das pessoas, quando escuta esse tema, né, ouve pela primeira vez, recebe aquele impacto e acontece, né, risadas, a pessoa fica sem entender como é que pode, em pleno século XXI, né? Parece que as pessoas estão voltando para a Idade Média, toda aquela coisa. Alguns soltam piada, outros se ridicularizam
outros não têm nem paciência de querer ouvir, né, e buscar ouvir o outro lado, né, da história. E comigo não foi muito diferente, embora eu não tenha tido agressão ou nada desse tipo, lógico, mas eu tive uma certa rejeição, assim. Eu tive uma surpresa, eu até ri um pouco, assim, com as primeiras pessoas com quem eu falei sobre isso, que me vieram, né, me falaram, mas de uma forma respeitosa, lógico, e logo de primeira não acreditei, mas eu fiquei curioso, e como um curioso e leitor das escrituras, um homem que tem um bom tempo no Evangelho, e como eu já disse nos outros vídeos, né, eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico. Hoje eu estou com 40 anos de idade. Desde que me entendo por gente, já fui participante de 4 a 5 igrejas, já fiz seminários, já fiz curso de teologia. Inclusive recentemente, eu até procurei, antes de fazer o curso, eu procurei saber, fiz várias pesquisas de outros cursos, né, tal, da grade, de todos aqueles tópicos que eles abordam, tal, né, a soteriologia, angiologia, tal, tal. E é interessante que não tem esse tema, não encontrei. Por isso que eu aposto, meu irmão, que você que está chegando agora ou que já é inscrito no canal e que está vendo esse vídeo agora, eu tenho quase certeza que você nunca viu esse tema, nunca estudou, ou seu líder nunca te ensinou na igreja. Digo isso por experiência minha, que muito provavelmente a grande maioria, porque são pouquíssimas igrejas, ou pouquíssimos líderes que estudam esse tema. Por quê? Porque quem interpreta esse assunto para a igreja é a galera do evolucionismo, né? Na sua grande maioria ateus, com a colaboração de cientistas, muitos deles, a maioria deles também com ligação na maçonaria, que passa esta verdade para a humanidade nas escolas, uma única tese. E quando nós somos crianças, uma das primeiras coisas que nós é recebido, né, que nós absorvemos e aprendemos nas escolas, é o formato, né, da Terra, né, aquele globo, aquela bola giratória que a gente está girando, né, a mais de 1.600 km por hora, né, um movimento de rotação, né, dura um dia. E ainda tem um movimento de translação, né, que é aquele disparo da bola molhada no universo em torno do Sol, né, que leva um ano, né, que é quase 200 mil quilômetros por hora que ela estaria, cento e poucos quilômetros por hora, sem contar as outras velocidades, né, que ela se encontra na galáxia, junto com os outros planetas, tudo isso, o Sol como centro. É incrível, meus irmãos. Por isso que, com tantas coisas que eu não, mesmo antes de eu ter ouvido falar desse tema Terra plana, ter chegado na minha vida, algumas coisas eu não engolia. Tem algumas coisas, mesmo eu não tendo sido um grande estudioso, ter feito faculdades, não fui. Não tenho para quê, eu não tenho vergonha alguma de dizer isso. Mas o pouco que eu estudei, eu lembro muita coisa, né? Quando eu estudei geografia, ciências, um pouco de física, algumas coisas já eu não conseguia engolir assim. É interessante, a gente sempre vê as mesmas estrelas, né, todos os anos. Quando a gente vai parar para ver a história, é de milênios atrás. As mesmas estrelas no céu. Na ciência nos ensina, né, que elas estão a milhões, estão a anos-luz daqui, né? E com a Terra girando, e ela é disparada no universo, ainda com a galáxia que a Terra estaria com o sistema solar já uma outra velocidade, porque, né, a gente sempre vê as mesmas estrelas, né, e historicamente elas são
por exemplo, as estrelas ali no Egito, né? A constelação de Órion, por exemplo, elas são alinhadas com as pirâmides até hoje. Aí, vendo essas coisas, e juntando com algumas coisas que eu já não engolia, né? Realmente, talvez seja porque eu já era cristão, o Espírito Santo talvez me inquietava para algumas coisas que eu não conseguia compreender, assim, na época de escola, né? E também depois, quando a gente vai vendo documentários que aparecem na TV, alguns jornalistas, né? Algumas coisas que sempre às vezes aborda o universo, todas aquelas coisas de planetas e mais planetas, milhões de quilômetros daqui, que levaria milhões de anos para chegar lá, se uma nave fosse a sei quantos quilômetros, fosse possível um avião, uma nave, sei lá, fosse possível viajar na velocidade da luz, ainda chegaria a sei quantos milhões de anos depois. Olha só, meu irmão, aí tinha, rapaz, é uma coisa sem freio, né? Sem noção, uma coisa sem realmente limites, é uma coisa sem limites. E isso cooperou para eu ter essa descrença nesse sistema heliocêntrico que nos apresenta como verdade, né? O Sol como centro. Eu digo, o que o Sol é o centro? Aí você vê, vai para a história, né? Os homens pagãos, né? Aqueles filósofos gregos que viviam muito ali no Egito, né? na Babilônia, na Grécia. Todos eles tinham aquela cultura pagã de adorar a Deus Sol. Aí a gente vê os planetas que são batizados, né, com nomes pagãos, todos eles, né, Júpiter, Saturno, Urano, né, Netuno, Plutão, Marte, todos eles assim são nomes pagãos, né, nomes de deuses que sabemos que pela Bíblia na sua origem vai ser anjos caídos, né, demônios. E todas essas coisas a gente vai juntando e eu comecei sim, rapaz, aí eu dei crédito como uma pessoa que gosta de pensar e principalmente que é cristão e que eu tenho de fato a Bíblia como única regra de fé e prática, embora a gente use de ferramentas de um ou outro livro, que é bom, a Bíblia diz, Paulo, né? Examinar tudo, retém o que é bom, mas a Bíblia é o livro ao qual a gente pode se apegar, né? Como eu disse, né, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, que as profecias não são de particular interpretação, mas por homens inspirados por Deus, através do Espírito Santo. Então, com isso, meus queridos, eu nessa apresentação, nessa cosmologia bíblica que iremos abordar, dentro desse contexto de tantas coisas que eu não consegui engolir, tantas coisas que é na base da teoria, na base da filosofia, né? Tantas coisas que não nos passa de forma prática, que esse tema, o viés do canal, o nosso, né? Ciência bíblica, né? Ciência, estudo, que a Bíblia também é científica, ela é ciência, ela nos mostra. Então, nesse caso desse tema, não tem como em alguma parte abordar um pouco do que a ciência dos homens, né, a ciência acadêmica fala, né, nos apresenta, não nos apresenta, né, nos empurra de goela abaixo. A verdade é essa. Então, com tudo isso, essas coisas que eu tinha dificuldade de engolir, e com essa apresentação que foi dando ênfase nesses últimos anos, né, da questão da Terra plana, eu fui estudar esse assunto. Eu fui estudar e comecei a averiguar realmente, mesmo eu tive um grande impacto e fez algo de muito, mas realmente de muita importância na minha vida. Quem escuta assim, falando isso, né, pode até não dar crédito, não achar muita coisa, mas você saber que foi enganado e abrir os olhos para uma determinada verdade, traz uma luz, meus irmãos, traz uma luz que essa luz ela não tem precedentes, ela não tem
um limite que possamos dizer, porque ela é uma luz que traz um entendimento para muitas outras coisas, porque afinal de contas nós estamos ainda vivendo nesse mundo e existe, como lá, né, na Bíblia diz, na Epístola de João, que o mundo jaz no maligno, quem opera nesse mundo, né, nesse mundo que Jesus disse que não é ele, não é o reino de Deus esse mundo. Nós, no nosso coração, que Jesus reina, a sua igreja está sendo guiada pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo que nos guia nesse mundo. Então esse mundo já no maligno, e ele é muito mentiroso, né? O príncipe desse mundo, que é, sabemos, o inimigo de nossas almas, através dos seus demônios, os seus comparsas, né? Faz com que as pessoas sem Deus sejam influenciadas. Porque, veja só, a Bíblia nos mostra que haveriam falsos profetas, né? Desde a época de Cristo mesmo, principalmente ali nos primeiros discípulos, né, o que é considerado os pais da igreja, já se levantavam muitos falsos profetas que usavam a mesma Bíblia. Por exemplo, hoje, né, quantos falsos profetas não utilizam da mesma Bíblia para pregar palavras distorcidas, temas distorcidos para enganar as pessoas? Então, da mesma forma, homens, a maioria deles que mexe com ocultismo, muitos deles ateus, utilizam das ferramentas que eles têm na mão, o poder, que conhecimento é poder, utilizam das suas ferramentas matemáticas para seus interesses, seus bel prazer, para assim, ao mesmo tempo que afasta o homem de Deus, tira Deus da criação, tira Deus de tudo e vai usar o termo universo. Por isso o nome universidades vem do estudo do universo, tudo de uma forma científica, sem religião, sem Deus, que a intenção é sem Deus da história. E nós crescemos atingidos por muita coisa que não vem da parte de Deus, que não é verdade. Existe sim a ciência verdadeira, como disse, existem os falsos profetas, existem os verdadeiros. Existem os homens de Deus que usam a Bíblia para pregar a verdade, como existem os falsos, que usam para distorcer. Como existe a ciência verdadeira, que é aquela que ela é observável, que ela é experimentada, que ela é passada por testes, que ela é reproduzível. Essa sim. Quando vemos, por exemplo, a tecnologia hoje, esse vídeo agora, nesse aparelho que você está me vendo, é graças à ciência, à tecnologia, né? É algo que nós vemos, é um fato, é algo realmente reproduzível que não temos o que questionar, é só agradecer e usufruir da melhor maneira possível. Quando vamos para o dentista, por exemplo, as ferramentas hoje, né? Toda aquela tecnologia que nos dá uma qualidade melhor de vida para tratarmos a nossa higiene, né? Antes não tinha, isso é ciência verdadeira. E uma série de outras áreas, né? Na saúde, na tecnologia, que existe a ciência verdadeira. Essa é a que eu admiro, a que eu sempre busco, na medida do possível, conhecer, né? Como um curioso. E nessa questão da cosmologia, quando vamos para a Bíblia, que é um livro inerrante, no seu sentido verídico, no conceito do mundo, no conceito do universo, nada tem a ver com o que nos é apresentado nas escolas. Por isso que eu botei aqui, ó. As escrituras nos mostram um modelo cosmológico geocêntrico. Por que geocêntrico? Porque realmente a Terra é o centro. A Bíblia, ela começa na criação da Terra. Deus fazendo a Terra, fazendo os animais, o céu, as estrelas e os luminares no quarto dia da criação,
para a terra. Vem fazer depois o homem, os animais, os homens no sexto dia. Todo o contexto histórico, o homem no jardim do Éden, depois toda a história bíblica, depois o nosso Messias, o Filho de Deus se fez homem, saiu de sua glória, de sua divindade, para descer na terra, fazer a missão de nos trazer a nova aliança, trazer a graça, o favor ao qual não merecíamos, para podermos estar novamente com a oportunidade de chegarmos a Deus como novas criaturas, né? Que agora somos filhos de Deus realmente, quando partimos a nascer novamente em Cristo. Toda a história bíblica na Terra. Por isso que está aqui. Esse é um conceito observável do universo. O firmamento, Sol e Lua, aqui é a Terra, que surgiu das águas, do meio das águas subsiste, como o apóstolo Pedro vai dizer, né? No capítulo 2, 2 de Pedro. E existe o Seol aqui, existe as colunas da Terra, tudo isso a Bíblia mostra. E quando vamos fazer um estudo sobre o universo que a Bíblia nos mostra, a Terra, ela é o centro. Por isso que eu vou dizer esse versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. Amém. Veja o que Paulo diz aqui, né, aos Coríntios. Embora seja um outro contexto, ele está falando aqui da sua autoridade, né? Mas veja nessa parte aqui que Paulo fala que as armas não são carnais nossas, né? Milícias, não somos carnais. Nós não estamos aqui fazendo algo por força ou queremos algo em particular contra o próximo, mas se levantar contra os conselhos daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus e leva cativo ao entendimento e à obediência de Cristo. Aí você pode andar, mas o que é que tem a ver a terra, né, com ser obediente a Cristo? Será que não tem mesmo? Porque quando paramos para estudar esse tema à luz dos homens, é o que nos ensina, quanto mais a pessoa se enche de informação, mais difícil ele fica de compreender as Escrituras, porque ele está recebendo muito do outro lado, do modelo cosmológico, que é um pacote só, que é o evolucionismo, que está lá dentro. O homem veio de uma ameba, é uma pequena partícula de pó de poeira no universo, que tanto faz, vem, volta, vem, chega outro, vem, chega outro, não tem importância alguma. Deus não existe nesse conceito do universo que nos apresenta, que depois, com o passar dos anos, começam os animais e vem o macaco, e o homem começa a evoluir do macaco. Essas coisas até as igrejas, né, ensinam, né, porque é mais fácil de compreender, né, que Deus, o homem foi Deus que criou, né, mas questão da terra não, assim, a ciência responde. Mas será que ela responde segundo a Bíblia? Você como cristão, meu irmão, você já pesquisou, já foi para a Bíblia? Ela mostra a Terra e o conceito do universo da forma que, como vemos hoje, no dia a dia. Ela mostra que o Sol e a Lua é que está girando sobre nós, orbitando, os astros que estão circulando. Ela nos mostra que ela está parada, estacionária. Você já sentiu alguma vez alguma sensação de que a Terra gira? Mesmo nos experimentos científicos que existem,
eu não vou tratar tanto aqui, porque né, aqui não é o propósito, até porque também não sou credenciado, né, a fazer certos experimentos, não tenho o conteúdo, mas existem muitos experimentos científicos, meus irmãos. Por exemplo, na questão da Terra que gira, ele já foi refutado. Aquele pêndulo de Foucault que fica ali na França, aquela bola de ferro que fica para um lado e para o outro, ela de vez em quando para. Aí é preciso uma pessoa lá chegar e empurrar aquela bola de ferro. Precisa de alguém. Que isso como pode provar que a Terra está girando? E ainda por cima também existem vídeos, inclusive aqui no meu canal, que mostra a Terra de 30 a 40 quilômetros de altura. Não se dá para perceber girando. Ninguém sente ela girando. É que nós somos doutrinados quando ainda crianças. E para encerrar essa primeira parte,